Você sabia que a cultura de uma empresa inicia pela mentalidade da liderança? Se a cultura muda, teus resultados mudam, tua equipe melhora, o teu ambiente de trabalho se torna outro. O programa Cultura Começa pelo Líder é uma imersão de 16 horas, dias 28 de fevereiro e 1º de março aqui em São Luís do Maranhão. Eu vou te ajudar a fazer a transformação cultural da tua empresa. Todos os passos para você resolver os problemas que existem relacionados à tua cultura. Vem comigo, Imersão 7 em São Luís do Maranhão. Fala galera, estamos ao vivo no Pod 7 nesse episódio fantástico que está iniciando. Mais um episódio maravilhoso com uma pessoa de Cachoeira Grande, dessa cidade maravilhosa, que nós temos a honra de receber já o prefeito. E hoje estamos recebendo um secretário maravilhoso, que já já você vai saber quem é, não é isso mesmo, Carlos? Exatamente, um amigo que é de longa data para nós aqui, um amigo que está no nosso dia a dia e que a gente tem um carinho muito grande, então vocês vão já conhecer, mas a gente já falou de alguns patrocinadores, né, Gustavo? É isso mesmo, esse que realmente a gente estava iniciando aqui o podcast, que é a Imersão 7, mudou um pouquinho a data, não vai ser mais dia 28 de fevereiro, agora vai ser dia 16 e 17 de maio, e se você tiver interesse, você que vem pelo podcast para essa imersão, você tem um desconto especial, certo? Também quero mandar aqui um alô para Óticas Sodré, que são as óticas que estão patrocinando aqui também o podcast. Para o nosso amigo também, contador, o Raul Fran, que também patrocina da empresa nós. RS Compras Governamentais, um grande patrocinador, um abraço para ele. Se vocês precisarem aí de um contador, fiquem à vontade para mandar mensagem, para conectar-se com ele. Mandem uma mensagem no nosso direct também lá no Instagram, para falar um pouco a respeito das compras que vocês precisam fazer, governamentais, e mandem uma para nós, que nós com certeza estaremos respondendo vocês. Show de bola. Pessoal, quem estou recebendo hoje, na minha opinião, é um dos melhores secretários de Cultura e Juventude do Maranhão. Amém. E nós já recebemos alguns prefeitos, graças a Deus, alguns secretários, mas eu digo isso com muita precisão, porque o secretário que está aqui à frente é uma pessoa comprometida, uma pessoa que ama o que faz. E quando você ama o que você faz, você se torna diferenciado. Estou com o nosso amigo Gildan Gomes. Um de homem. Prazer enorme, querido, receber você aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu. É uma honra poder estar aqui, simplesmente para compartilhar o trabalho e a história que vem mudando a nossa cultura e a nossa juventude cachoeirense. Amém. Judazão, antes de nós falarmos de cachoeira, cara, a gente quer conversar contigo, quero saber tua história. Eu te conheço, a gente já convive bastante, mas eu queria saber quem é o Gildan nos bastidores, um pouco da tua história, sabe? Um pouco da tua trajetória também profissional. Gildan é aquele rapaz simples, da roça, família humilde, nasceu ali com dificuldades, mas é a pessoa que nasceu também guerreiro. Se exemplando no pai, meu pai Aldo Gomes, inclusive mandar um beijo para ele aqui. E foi uma grande pessoa da minha vida, foi um ícone para me crescer profissionalmente, crescer pessoalmente, crescer espiritualmente. E Gildan é esse, simples, humilde, mas que tem um curso firme e o pé no chão. Gildan, tu sempre foi natural de Cachoeira Grande? Sim, natural de Cachoeira Grande. Nasci em Cachoeira Grande, no tempo era povoado de morros. Por isso minha identidade tá morroense, mas eu sou cachoeirense de sangue. Viu? Cara, não sabia dessa história. Nós éramos povoado de morros. E aí vocês foram emancipados, né? Tudo certinho. 31 anos Cachoeira de E o sangue Cachoeira Grande está na veia. Sim. Graças a Deus. Esse é o grande segredo. Hoje, quais são assim os pontos de cachoeira, de acordo com a tua história, que tu poderia resgatar, que mais te chama a atenção? Porque eu sei que Cachoeira Grande tem uma cultura vasta. Hoje, Cachoeira Grande tem, na minha opinião, os melhores banhos maravilhosos. E assim, o que mais te identifica com a tua cidade? O que mais me identifica foi o que fez eu pensar e creio que o que mais me identifica em Cachoeira Grande foi quando eu viajei no Maranhão todo. Já viajei em várias cidades e nenhuma cidade tem o que Cachoeira tem. A questão do ponto turístico, a cultura local, a receptividade do nosso povo, tanto da zona rural quanto da sede, a humildade desse povo, a energia que eles passam, a recepção quando qualquer turista, qualquer visitante chega, é incrível. É único, não tem nada a comparar. E Gildan, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, interessante, né? Porque assim, a gente vê hoje tua trajetória, acompanha teu trabalho, a gente sabe como é que é o desenrolar teu trabalho, mas eu queria te perguntar assim, como que foi para ti desde o começo chegar até este cargo? Como que foi andar da carruagem? Porque eu sei que assim,
não é fácil, né? Desenvolver um trabalho, ter essa notoriedade, tu desenvolver um trabalho que tu desenvolve hoje. Eu queria perguntar pra ti como que foi essa trajetória, se até te escolherem para este cargo, para estar lá hoje. Como é que foi esse? Conta pra nós os bastidores. Na verdade, a gente é percebido. Quando a gente, na escola já tinha a equipe de gincana, quando tinha aquela Olha, gincana, quando tinha a equipe na igreja, minha equipe sempre conseguia vencer. No retiro, ou gincana de escola, ou qualquer outro movimento na sociedade que envolvia a juventude, eu estava no meio. Então, sempre eu me destacava pelo esforço, pela criatividade, pelas ideias diferentes dos outros. E fui infiltrado na política quando meu pai desistiu de ser vereador, candidato a vereador, para ser vice-prefeito. Me colocaram, me arrancaram aqui em São Luís, quando eu estava trabalhando aqui, que eu não queria ir de jeito nenhum. Aí o papai me colocou como candidato lá, eu fui, não ganhei eleição, mas de 69 candidatos eu já me destaquei, fiquei em sétimo lugar, o mais bem votado da cidade, mas não fui eleito. cara, Aí a Caraca. gente já começou a se destacar, porque nesse período a gente já tinha um público já. E a primeira coisa que eu fiz como candidato a vereador de Cachoeira Grande foi fazer uma carreata do vereador. Porque era tradicional, carreata de prefeito, carreata de isso. prefeito. E eu fiz de vereador. E eu vi que deu muito público, deu muita gente. Aí começou a crescer minha história. E eu Caraca, quero que destacar aqui a legal. pessoa que me deu o nome na política, foi nosso amigo e falecido Francivaldo, prefeito Francivaldo de Cachoeira Grande. Olha aí que No interessante. caso, ele te deu essa notoriedade em que ano? Como foi essa história? Foi no primeiro mandato dele, eu não lembro assim Certo. perfeitamente o ano, agora não me recordo, mas ele falou para mim nos bastidores um dia antes da minha pré-carreata. Ele falou: se você não ser eleito, você vai ser o secretário de Juventude. E não fui eleito, ele honrou a palavra. Eu fui secretário de Juventude e consegui desenvolver várias ações com a juventude. Vim até a capital buscar ações junto ao governo do estado e a gente conseguimos desenvolver algumas ações que foram dando nome mais ainda à minha pessoa. E tu sempre quis, assim, ser secretário de juventude ou algo nesse sentido? Tá dentro dessa área política ou não? Não, eu pensei que ia ser um grande advogado, né? Um Olha aí. advogado, ou então um policial, aquele sonho que toda criança tem. Sim. Mas aí a gente vai se adaptando de acordo com o que realmente a nossa realidade vinha oferecendo. Aí meu pai era vereador, foi vice-prefeito, e eu via todo aquele movimento, a forma que ele cativava as pessoas. Eu gostei e acabei que me apegando na política. E, Judan, uma coisa que eu fico muito impressionado contigo é a tua proatividade. Não é aquela pessoa que fica esperando mandarem você fazer. Você percebe a situação, vai lá e resolve. Você se antecipa. Isso contribui para que você hoje seja um grande secretário? Sim, contribui não para ser só um grande secretário, como uma grande pessoa. Eu acho que falar mais alto, dependente do cargo que eu estou hoje, que é importante, é minha pessoa. Eu Perfeito. acho que isso está acima do cargo. Quando você é proativo, quando você não espera por ninguém, quando você tem iniciativa própria, você fecha os ouvidos para opiniões contrárias, desmotivadoras, você consegue sim desenvolver um serviço brilhante e incomparável. Perfeito. Judan, mas foi difícil pra ti esse desafio, assim, de tu aceitar essa pasta, que eu acredito que é uma pasta bem desafiadora, trabalhar com jovens, trabalhar com a cultura é algo, assim, que a gente tem que dar louvores, né, pra pessoa que trabalha com essa pasta. Mas, assim, foi um desafio pra ti no começo? Como que foi? Sim, foi um desafio. Assim que eu perdi a eleição, eu achei que não ia pegar cargo nenhum. Quando me nomearam como secretário de Juventude, que foi o prefeito, Francivaldo, eu fiquei meio amedrontado. Por quê? Porque a gente vem de uma história de ser rejeitado, passar muitas situações difíceis na vida, e a gente sempre teve situações difíceis na escola, até dentro da igreja, no campo de futebol, pelo jeito diferente de ser, às vezes pela opinião da gente. Então, assim, às vezes a gente recebe um pouco disso pelas pessoas quando a gente pensa diferente. E eu sempre pensei diferente. Além do meu comportamento, eu tinha um pensamento diferente. Então, eu fui um pouco que deixado de lado. Então, para mim pegar um cargo que ia me envolver justamente com essas pessoas que eu cresci vivendo situações positivas e principalmente negativas, foi desafiador. Mas eu coloquei Deus no coração e levei para frente. Opa, que bênção. Judan, hoje tu trabalha com uma equipe muito grande. Tu poderia numerar quantas pessoas hoje trabalham contigo? Porque eu sei que é uma equipe muito grande, né? Hoje nós temos 5 funcionários nativos. 5 funcionários nativos. Nativa. E o que representa hoje, se tu pudesse falar para nós assim, o que representa hoje para ti a cultura e a juventude que tu trabalha, que tu desenvolveu? Porque eu sei, faz quanto tempo hoje que tu trabalha na juventude, perdão, como secretário? De juventude, eu fiquei 12 governos, 4, 8 anos, agora eu estou 9 anos. 9 anos. 9 anos. O que representa isso para ti, como uma pessoa que trabalha já há tanto tempo
com essa paz? O que representa a juventude e a cultura para ti? Só quero ressaltar que durante esses 9 anos teve pausas. A gente perdeu a Sim. eleição com o Tonhão, fiquei 4 anos fora. E também, 9 anos, somando tudo junto, mas a gente teve dificuldade nesse período, antes de responder a primeira pergunta, Sim. a gente teve dificuldade, às vezes, com o próprio prefeito, às vezes com a própria gestão, ficou difícil. A gente não conseguia desenvolver muita ação, porque para mim conseguir desenvolver ações, eu preciso ter apoio do gestor, preciso ter apoio do secretário, preciso ter apoio do meu chefe maior. E acontece muito, infelizmente, no cenário estadual de alguns prefeitos não ajudarem tanto, né, os secretários. Graças a Deus hoje eu vejo que tu tem uma ajuda bem interessante na cidade de Cachoeira. Eu vejo que o César, que é o prefeito, ele investe, por exemplo, na banda marcial, em outros aspectos lá, mas só que a gente percebe que às vezes o secretário fica meio que de mãos atadas. Uns já são realmente parados, não fazem nada, e outros, quando querem fazer, não tem incentivo. Acontece isso? O que tu Sim, acha? agora atualizando para o governo César, nós Sim. estávamos falando só do governo Tonhão, Sim. Francivaldo, quando eu era secretário de Juventude. O governo César, ele me abraçou de uma forma muito cativante. Eu acredito e vejo e sinto que para mim, é a melhor gestão, no sentido de apoio à cultura e à juventude. Sim. A gente não consegue desenvolver nenhuma ação, nada, simplesmente nada, sem o apoio do gestor. Quero até agradecer meu prefeito César Castro aqui pela grande confiança de confiar esse cargo de tamanha importância para a nossa cidade. Show de bola. E Judan, mas tu sempre foi esse Judan mais assim, profissional? Ou tu tem um outro lado de brincadeira, de ser uma pessoa mais social com a galera? Tu sempre foi essa pessoa mais séria ou uma pessoa mais Você tá até só rindo aqui. dinâmica com o pessoal? Quem me conhece sabe que rola muita molecagem no sentido bom, brincadeiras. Eu sou muito divertido. A gente diverte tanto a minha equipe, quando está a trabalho, quanto também as pessoas que estão em redor. A trabalho ou não, a gente tem uma vida muito legal. A gente consegue explorar muito. Isso é legal, assim, complementando vocês, isso é legal porque isso faz com que o papo, a liderança fique mais tranquila. Porque às vezes a gente tem aquela liderança meio que amarrada, aquelas pessoas meio zangadas. Poxa, isso fica com um clima tão ruim. Agora, quando você é descontraído, você brinca na medida correta, e não deixando o profissionalismo de lado, porque Sim. isso é importante. Eu digo também muito para minha equipe, eu sou muito de brincar, mas eu digo, pessoal, o profissionalismo tem que estar acima. Porque se a brincadeira atrapalhar o profissionalismo, é porque já virou molecagem. E nós não admitimos. Mas, assim, esse clima de alegria é interessante, porque às vezes o secretário, aquele cara meio carrancudo, sério, poxa, isso faz afastar, né? Faz Sim, afastar sim. a equipe. E eu vejo que tua equipe gosta muito de ti. Na verdade, não sou o secretário. Sim. É um simples comércio. Se for lá, tiver um cara emburrado, a pessoa vai no comércio da outra esquina, na outra quadra, porque só a forma de tratar a pessoa é muito mais cativante. Então, assim, eu quero até agradecer também a minha equipe, Liedson, Flávio, Diogo e Aline, para a grande ajuda e a grande dedicação que tem feito no último dia pela cultura e juventude de Cachoeira Grande. E Judan, hoje, como a gente já tá falando aqui, tu tem um trabalho bem vasto, né? Mas hoje acredito que tu conseguiria falar de algumas situações que fizeram tu mudar a tua mentalidade em relação à cultura e à juventude. Algumas situações, alguns desafios que te influenciaram a ter um novo norte em relação a essa questão, a trabalhar de forma diferente. Teve alguma situação assim de alguma família, de algum jovem que tu ajudou, que tu contribuiu, se tu quiser até falar, se for o caso, do jovem que tu pôde contribuir, tu viu a diferença na vida dessa pessoa, tu viu que a juventude ela fez uma diferença, a cultura ela fez uma diferença na vida dessa pessoa? Na realidade, o que me motiva a trabalhar cada dia mais, com mais força e vigor, é a nossa realidade. Tem segredo, é uma questão que todo mundo vê. Juventude, senhor, senhora, todo mundo vê a realidade da cultura de Cachoeira Grande. A gente olha para a cidade vizinha e a gente vê que a cultura é mais desenvolvida. E eu falei, quando eu assumi a Secretaria de Cultura, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso para entender o que era cultura. E quero dizer aqui que eu não aceitei o cargo. O prefeito até já comentou isso em algumas reuniões, que eu não aceitei o cargo. Prefeito, eu não quero ser da cultura, eu não entendo nada de cultura, eu não sei nem o que é cultura. Aí foi um desafio dado, e eu rejeitei, depois ele me ligou de novo, não, tudo bem, eu vou aceitar esse desafio durante alguns meses. Mas aí eu me capacitei, e a primeira ação que eu fiz foi reunir os secretários de cultura da região. E tinha essa história, a Cachoeira tem que participar da reunião ali, ou em outra cidade. Não, vocês vão vir aqui para minha cidade. Show. Reunir eles na cidade, o que deu certo na sua cidade de cultura? O que deu certo? E por que Cachoeira não deu? O que deu de errado aqui? O que tem que fazer para dar certo? E nisso aí a gente criou muita força, e vem criando muita força.
Então, tá, o que eu quero destacar aqui, algumas ações. Posso? Fica à vontade, pode ficar à A gente, vontade. depois que assumiu a Secretaria de Juventude, a gente deu vida a uma banda marcial Cara, isso foi Cachoeira fantástico. Grande. Hoje nós temos 121 jovens. 121. Encontramos a banda com 39, mas é uma banda que não era nem conhecida da cidade. Hoje nós temos várias categorias como a segunda melhor do Maranhão. A segunda melhor. Em várias categorias, Sim. entendeu? Como mó, balizador, corpo coreográfico, essas categorias nós somos a segunda melhor. Foi desafiador você transformar esse grande projeto. Poxa, cara, parabéns, primeiramente, mas Obrigado. eu imagino que tenha sido muito desafiador, porque falar assim, nós fomos a segunda melhor do Maranhão, mano, foi trabalho demais. Muito 120, trabalho. mais de 120 pessoas numa banda. Como foi? Me conta um pouquinho mais de detalhes desse projeto que eu achei agora interessante. A primeira coisa que eu fiz com a banda foi dar visibilidade. É o segredo de tudo. Sim. A gente encontrou uma banda num ponto comercial, que é o lugar da prefeitura, bem distante do movimento. A gente deu vida, deixou a cidade ver aquilo. E depois que a cidade viu aquele movimento, que existia aula com materiais instrumentais de banda marciais, eu comecei a correr atrás de patrocínio. Coloquei 2 empresários, que é nosso amigo Nissim, secretário de Saúde, e nossa amiga Tuca, também trabalha ligada à educação. Ela é madrinha e Nissim é padrinho. Eles são um grande patrocinador. Priscila, nossa primeira dama também, muito obrigada, é nossa grande patrocinadora. A G4 também já patrocinou muito instrumento para a gente, nossa amiga e ex-patroa Valdecira. Então foi criando amizade que a gente conseguimos conseguir força e recurso para crescer a banda, com compra de instrumento, compra de fardamento e etc. Cara, muito legal. E assim, eu quero um pouquinho mais desses bastidores da banda marcial, porque é também um trabalho até mesmo de ressocialização, no seguinte sentido. Hoje a gente percebe que muitos jovens, eles têm aquele velho ditado: mente vazia é a oficina do inimigo, do diabo. Então, assim, muitos jovens às vezes estão vulneráveis na sociedade, sem fazer nada, mente vazia, acabam andando por caminhos que não é para andar. E eu percebo que a banda marcial, ela traz essa educação social. Os jovens, eles estão ali disciplinados, estão aprendendo. Eu acho que esse talvez seja um dos principais papéis hoje que tu tens feito, porque quantos jovens você salvou de forma indireta e direta só pelo simples fato de ter te dedicado tanto nesse projeto? Me conta um pouquinho dos bastidores, porque eu sei que tem muitos jovens, cara. Muitos homens, mulheres, assim, que a gente vê que estão felizes, estão alegres. Quantas pessoas ali estão no caminho certo por conta de um projeto que deu certo? Sim, sim. E eu até agradeço, Gustavo, por essa pergunta maravilhosa, porque é importante destacar que a gente desempenhou um serviço educativo. Não só ensinamos instrumentos, ou bumbo, ou qualquer outro instrumento que pertence à banda marcial. A gente ensina ali a moralidade, o caráter, o comportamento e o que eu exijo da minha equipe, dos meus funcionários, que é jamais distrate algum jovem. É ter paciência, saber ouvir, ter todo o cuidado. E isso fez com que nós tivemos um resultado muito grande. Para os pais, meu filho não queria trabalhar, voltou a trabalhar. Meu filho deixou de ir para a escola, voltou para a escola. Meu filho era desobediente, voltou a obedecer. Então, assim, a gente impactou de uma forma muito positiva a vida desses jovens e ainda hoje estamos impactando porque a gente continua com essa forma de tratar a juventude. É a parceria com a educação também, na diretora da Rosiane. Ela passa a ajudar. Aqui tem tantos alunos que pertencem à banda que estão pegando falta ou que estão com mau comportamento na escola. A gente chama eles, ainda não é um serviço da banda marcial, mas a gente tem serviço extra, e dá um prazo para eles mudarem o comportamento ou vai ser retirado da banda. E eles, incrível que pareça, mudam o comportamento na escola. Eu acho interessante também porque eles são altamente fiéis ao projeto. Isso. E também eu percebo que tu tem um cuidado de pai. Obrigado. Isso aí, já algumas vezes eu já percebi isso. Falei, cara, uma vez em uma situação, nós somos amigos e minha esposa estava comigo. Num momento que tu estava conversando comigo, ela falou assim: Gustavo, ele ama o que ele faz. Ele tem um olhar de amor para cada um daqueles jovens. E de fato a gente percebe que tu tem um olhar de como se fosse de um pai para com um filho, de tomar cuidado, ciumento com a galera. Olha, eu quero ninguém mexer com meus jovens, eu quero que todo mundo esteja bem, eu não quero que ninguém, sabe, a proteção. E eu acho que isso é tão, acho não, tenho certeza, isso é tão interessante que os pais confiam em você. Sim, sim. Eu vejo que a confiança dos jovens, mas os pais confiam porque vê esse cuidado. Como é que tu me diria isso? Tu desenvolveu isso de forma intencional ou de fato é uma coisa que tu ama? Me conta um pouquinho sobre isso também. Eu acho impressionante quando as pessoas elogiam esse comportamento meu, porque para mim é tão natural que eu acho estranho elogiar. Assim, eu fico perguntando, meu Deus, mas isso não é normal?
Eu pergunto direto, porque não é a primeira pessoa que me diz isso. É pais, a direção da escola, o nosso corpo secretariado. E é incrível como as pessoas me recebem. Por exemplo, pai de alunos. A gente teve dificuldade com alguns alunos, ficaram doentes, a gente visitou. Uma visita da gente, para mim, é natural. A gente, como liderança, tem um público muito grande de jovem, visitar o aluno que está ausente. Eles se emocionaram, chegaram até a se emocionar, eu fiz aqui em casa como se fosse uma coisa de outro mundo. Não, isso é natural. Então, eu acredito que esse cuidado não deve se estender só à cultura, deve se estender também em todos os setores, em todos os departamentos da prefeitura. E Judan, hoje, dentro dos projetos que tu já realizou, e um deles foi a banda marcial, né? Mas assim, hoje tem um outro projeto que tu realizou dentro da Secretaria de Juventude ou da Secretaria de Cultura que representa bem essa tua gestão. Sim. Na verdade, todos os projetos foram bem desenvolvidos, inclusive recorde de público. Posso destacar aqui que não é projeto meu, é um projeto do governo federal, do governo do estado, Cinemara, mas a gente teve toda uma preocupação de legal. correr atrás, de buscar, de licitar. A gente conseguimos, através do Márcio, secretário de Cultura de Morro, obrigado, Márcio, pela força sempre, e ele ali conseguiu esse programa para a gente fez a execução dele em Cachoeira, e tivemos ali mais de 1.000 pessoas assistindo o filme Moleque é Doido. Legal. Cara, como foi isso? Eu, assim, primeiramente, eu sou muito fã do Moleque é Doido. Um amigo nosso em comum disse assim, eu vou levar eles lá. Eu falei, cara, se tu conseguir, vai realizar um sonho meu, pessoal, porque eu sou muito fã deles. São pessoas maravilhosas. Mas, assim, foi uma coisa muito inovadora, porque Sim. eu acho que até então nunca tinha acontecido Não, isso em Cachoeira. Primeira vez em Cachoeira, banda marcial, primeira vez Cara. no programa, e outros que eu vou citar aqui, uns 20. Eu quero que tu cite todos, porque assim, cara, quando eu falei pra vocês no começo que eu tava trazendo um dos melhores secretários do Maranhão, Gustavo, tu é amigo de Judan, tu... Até fiquei até gaguejei no início, porque quando a gente entrevista amigo, a gente fica um pouco assim, sabe? Nervoso, porque diz, poxa, cara, a gente gosta da pessoa que tá do outro lado. Mas é porque a gente realmente tem que honrar quem merece honra. É verdade. Sabe? Pra mim, eu já trabalhei em outras gestões de outras cidades, e eu vejo que é uma pessoa diferenciada, é um profissional fora da curva. Então, assim, os projetos que estão sendo aqui elencados são projetos que de fato aconteceram, vão acontecer e são inéditos. Por exemplo, esse do cinema, como foi isso? Como foi a questão de ter levado o cinema e de ter levado os personagens também? Sim, sim. Na verdade, já é um programa do governo do estado, como Sim. eu falei. A prefeitura só tem que ter interesse, Sim. o departamento que é responsável por correr atrás, que é a cultura. E todos esses programas, como eu falei no começo do início, quando eu assumi a Secretaria de Cultura no governo César, a primeira coisa que eu fiz foi reunir o secretário. Então, foi uma das coisas que deram certo no município dele, e que nunca tinha tido em Cachoeira Grande. Então, a gente criou amizade ali, criou vínculos, e como eu sempre deixo aqui na minha equipe, até para a gestão, que não adianta eu conhecer projetos, conhecer ações ou leis, se não tiver amizade. Hoje é preciso ter vínculo, é preciso ter contato, é preciso ter amizade para poder facilitar a gente conseguir esses programas e projetos. Porque são 217 municípios do Maranhão. Imagina só, as pessoas têm que ir 217 municípios. Então, assim, a gente, com a força que a gente está criando, a gente consegue fazer as coisas. E o Cinemara foi surpreendente. Nos meus cálculos, ia dar 300 jovens, 400, mas me surpreendeu. Foi uma coisa inédita mesmo, a gente se emocionou muito. E quero também dizer aqui que tivemos dificuldade, viu? Muita dificuldade ali, os imprevistos, que quase fez com que não acontecesse. Mas existe uma coisa que fala maior dentro do nosso coração, que é a certeza que tem Deus e ia dar certo. Graças a Deus, consegui concluir o Cinemara. Que legal, e assim, vale ressaltar uma coisa que você falou nas entrelinhas, e eu quero dar aqui uma ênfase. Até para você que é secretário, você que é vereador, prefeito, enfim, empresário, o Gildan falou que assim que ele assumiu como secretário de Cultura, a primeira coisa que ele fez foi chamar os outros secretários. Sim. Então isso já é um ponto muito importante. Isso é network. Isso é rede de contato. Exatamente. Isso é humildade também. Você teve humildade para aprender. Muitas vezes nós somos colocados em desafios que a gente chega lá achando que nós somos alguma coisa, mas não buscamos aprender. E o que você fez foi isso. É por isso que está dando muito certo. Fica de recado para outros secretários que estão assistindo, para outras pessoas profissionais que estão assistindo. Se Deus te colocou no desafio, não retroceda, vai para cima, mas busque conhecimento. Sim. E pedir a ajuda de pessoas é um gesto de humildade e é inteligência social, é network. Quando você conecta com pessoas, as portas se abrem, as pessoas te ensinam. O que tu levaria 2 anos para aprender, tu aprendeu em 1 mês.
aquele recurso talvez que demoraria muito para chegar, vai chegar mais rápido. E assim, já que eu tô nesse assunto, um ponto que eu acho de suma importância falar é a parceria do governo do estado com Cachoeira Grande. Sim. Carlos Brandão está de parabéns nesse sentido de ter essa parceria com o município de Cachoeira Grande, que eu vejo que depois que o nosso prefeito César Castro se juntou com o governador Carlos Brandão, trouxe uma grande abundância de benefícios para a cidade de Cachoeira Grande. Como foi isso? Eu quero destacar e quero também ressaltar aos meus amigos secretários que o governo do estado não está disponível só para a cultura ou para a juventude, está disponível também para o turismo, está disponível também para a Secretaria da Mulher, está disponível para o meio ambiente e outras demais secretarias. É importante a gente ter o esforço, dizendo que ele não tem, ele tem esforço, mas a persistência de estar lá batendo na porta, de estar correndo atrás, gera resultado. Porque já aconteceu, surgiu um programa, tem que fazer adesão, eu fui, mas não consegui, eu desisti. Não, eu bati na porta de novo, até eu conseguir o programa Juventude Prevenida, por exemplo. A gente teve também recorde de público para tratar de um assunto de tamanha importância para a juventude, o não usar as drogas e não a gravidez precoce. Já eu quero saber um pouco mais sobre isso, mas fala um pouquinho sobre a parceria do governo do estado com Cachoeira Grande, que deu muito certo, deu muito certo. Eu nunca tinha visto uma cidade avançar tanto nesses anos depois que teve essa parceria, vale ser ressaltado, e muito também pelo empenho do prefeito César Castro, que tem corrido de forma incansavelmente. A gente tem que destacar isso também porque muitos benefícios estão disponíveis. E por que os outros prefeitos que passaram não conseguiram? Porque o César Castro é quem está correndo atrás e está conseguindo. Como você falou, os benefícios estão aqui, mas se você não bater na porta, não for persistente, não adianta. E hoje, quando eu vou visitar a cidade de Cachoeira Grande, cara, a gente vê que, por exemplo, as estradas estão pavimentadas, as ruas que antigamente não conseguiam nem ser trafegáveis, hoje estão conseguindo trafegar. A cidade está evoluindo, as praças, as escolas. Me conta um pouco sobre essa parceria e como que essa parceria tem dado certo. Tá. A questão administrativa da cidade, eu não tenho tantas informações, Sim. mas assim, a gente está tão focado na cultura, na juventude, que eu só vejo o prefeito anunciar, o governo do estado deu um portal, o governo do estado deu mais tantos quilômetros de asfalto, o governo do estado deu tantos quilômetros de bloco. A gente sabe dessa importância e eu parabenizo o prefeito, eu também parabenizo o prefeito por esse contato com o governo do estado, que eu percebo ali o vínculo dele com o pré-candidato a governador, Leandro Brandão, e tem dado muito certo, sim. E tem muita coisa nova aí que tenho certeza que o prefeito vão divulgar para ser desenvolvido em Cachoeira ainda com parceria com o governo do estado. Ótimo. E eu gostaria agora só de ver alguns vídeos de algumas ações que o nosso querido Judan já fez. A gente vai passar aqui alguns vídeos, vai aparecer aqui na nossa tela. Ah, tá. Depois a gente vai passar, mas então eu vou passar por essa pergunta interessante para você. Judan, eu sei que tu tem sonhos, né? Sim, sim. E assim, acredito que quando tu entrou na juventude e na cultura, tu viu que outras pessoas também tinham sonhos. Quais sonhos hoje que tu já realizou dentro da cultura e da juventude? A sensação de pertencimento. E quando a gente se trata de cultura, a gente se trata de religião, se trata de uma tradição mais popular. E quando a gente valoriza quando a gente valoriza esse movimento, essas tradições, a gente dá a sensação de pertencimento. Então é muito prazeroso, eu como secretário de Cultura, desenvolver alguma ação, algum programa que valorize ou que realmente dá vida àquela arte, àquele artesã, àquela costureira, àquele cantor, compositor. Então, assim, é prazeroso a gente ver a sensação de pertencimento. Então, para quem é fazedor de cultura, entende o que eu estou falando. Então, para mim, é um sonho, sim, deles realizado. A gente conseguir realizar ou alcançar os objetivos dele, como, por exemplo, um artesã. A gente está fazendo agora uma ação que nunca foi em Cachoeira Grande. A gente fez o mapeamento na zona rural, já fizemos esse mapeamento na sede ontem. Então, nós temos mais de 150 fazedores de cultura de Cachoeira Grande, só artesãos tem mais de 50. E o que é voltado para esse pessoal? É isso que a gente vai desenrolar em 2026. Tem muita coisa para esse pessoal. A gente já fez esse público, a gente já fez algumas ações em 2025, agora em 2026 tem muita surpresa para esse pessoal. E, Judan, o que te motiva mais, assim, cara? Porque eu te É uma conheço, sede, né? é uma sede, assim, é um cara que eu gosto, porque é um cara que tá todo o tempo focado no trabalho. Parece que tu tá 220. sempre 24 horas trabalhando. É a impressão que tu me passa, que quando eu te olho, tu sempre tá com muita coisa já sendo feita, muita coisa no papel, muita coisa, sabe? É aquela pessoa assim que
que nós chamamos de workaholic, que é aquele cara que gosta de trabalhar. Sempre O disponível, né, que te Gustavo? motiva a ser tão bom e sempre continuar buscando? Qual é a tua grande motivação? Deus. Minha grande motivação é Deus. Por quê? Porque assim, quando a gente é cristão, quando a gente tem Deus no coração, a gente Glória sente a a dor Deus. do próximo. Como eu falei Empatia. no início, a gente olha para a realidade hoje de outra cidade vizinha e, poxa, por que isso não acontece aqui? Então isso me motiva. Não, Cachoeira tem que ter também, porque outra cidade tem e aqui não tem. Então a gente vai lá e faz as coisas acontecer. A gente faz questão de buscar, de entender de qual o caminho, vamos lá. E como tu fala que eu sempre estou ocupado, é porque a gente tem muita ação para desenvolver em 2026. Muita mesmo. Principalmente agora em 2026. Muita coisa, Gustavo. Muita coisa mesmo. Pronto. E aí eu queria saber quais são os planos aí para 2026. Tu já tem em mente, assim, mapeado alguma ação que, assim, tu quer muito realizar agora em 2026. Eu queria que tu falasse para nós aí alguma ação que já tem, assim, no planejamento teu, não sei se de fevereiro, não sei se março, por aí, que tu poderia falar para nós. A gente depende muito do governo do estado, ou então de empresas privadas que têm programas para o município, ou então do governo federal. Então, assim, a gente vai ver o que a gente pode captar. Existe tantos programas. Nem todos os programas a gente consegue trazer para uma região com 10 mil Sim, sim. habitantes. Às vezes é por número de habitantes, às vezes é pelo partido, então às vezes é simplesmente porque é só para cidades maiores, não posso dizer, para cidade que tem um desenvolvimento maior. Então, assim, a gente vê o que tem a oferecer, o que dá para encaixar aqui nessa cidade. Aí a gente estamos tentando conseguir a carreta juventude, que é levar curso técnico para nossa juventude, a Cara, carreta que Santander, legal. que é levar também uma experiência única para eles. E com parceria ao Sebrae e Senai, eu quero até agradecer a dona Elaine aqui, que fiz amizade com ela em 2025. Ela tem muito curso para Cachoeira Grande e a gente quer focar muito nessa questão de profissionalizar nossa juventude agora em 2026. Isso é legal porque, assim, valoriza o jovem da terra, né? Tu como é um jovem de Cachoeira Grande que cresceu e sabe a realidade ali desde o começo, né? Eu sei que tu estudou nas escolas de Cachoeira Grande Sim, também sim. e sabe como é a realidade das crianças de lá, a realidade da juventude de lá. Eu acredito que tu tem realizado um sonho teu também, né? Porque um dia eu acho que tu desejou essas ações em Cachoeira Grande. Um dia tu desejou ter esse desenvolvimento que tu tá trazendo agora. Isso te dá uma esperança maior em relação a muitas coisas em relação aos jovens de lá? Dá uma esperança, porque quando meu pai era vereador, eu vi que ele não conseguia desenvolver aquilo que realmente é necessário. Porque não é nem aquilo que, eu preciso fazer isso, é o que é necessário. É o básico do básico. Nós temos que ter. Tanto dentro de casa, tem que ter o básico de tudo, quanto numa ação ou numa cidade. Então, assim, como a gente, Cachoeira Grande sempre é uma cidade meio que um pouco atrasada comparada às outras, eu até entendo que as outras são mais desenvolvidas, existe toda uma questão de público, de eleitores maior, o número de moradores faz com que a cidade tenha mais recurso. Porém, a gente não. Eu me compadeci no começo pelo meu pai, o vereador, eu vi que ele queria fazer algumas coisas, não conseguia, e eu já comecei desde a minha infância. Não, isso está errado, isso não pode ser, pode continuar. Então, eu acho que é combater essa desigualdade. Show. E Judan, tem uma questão que eu acho que eu levo para a vida, né? Que é a questão das nossas histórias, do nosso legado. E assim, hoje, dentro das ações que tu já fez, eu queria até que tu citasse mais alguma, além dessas que tu já citou, que tu acha que tu deixou um legado importante na vida dos jovens através dessa ação específica. Qual foi essa ação que tu acha que tu, dentro dela, tu deixou um legado assim especial na vida dos jovens que fez a diferença total na vida deles? É até difícil dizer uma, porque assim, todas têm uma certa É, importância, entendeu? Por exemplo, a juventude prevenida. A gente pegou um público adolescente. E a gente não fez uma reunião enfadônica, de costumeira se fazer na prefeitura ou num órgão público. A gente é criativo e faz de uma forma juvenil, uma forma que eles mesmos fazem questão de participar e ficar até o final. Então, assim, cada uma teve a sua importância. Por exemplo, o cartão transporte universitário, que também é um programa do governo do Estado. A gente o governo do Estado dá um auxílio de R$ 800 aos jovens que é universitário. Porque Cachoeira Grande era bem apagada. A gente foi, mobilizou, contratamos um profissional e fizemos o maior número de inscritos para poder pegar a maior capacitação para a nossa galera e dar esse apoio financeiro para eles. E cara, tem também o cartão ID Jovem. Como eu falei, cada um tem sua importância. Eu quero viajar. Não consegue? Então tem um governo federal que tem um programa ID Jovem.
a gente conseguimos emitir o maior número de cartão ID Jovem da região. Cara, tu tem essa noção do número? 300, Cara, 310 é jovens muita conseguiram emitir. gente. Muita gente que recebe esse benefício que não tinha esse benefício, né? Eu acho que, e, assim, eu não sei se isso com certeza né? Porque tu tá trazendo essa novidade pra região. E, cara, são muitos anos que essas crianças não têm, esses jovens não têm esse benefício, cara. Tu trouxe agora, então, assim, tu tá mudando a vida de muitos jovens. Cartão transporte universitário, Cartão ID Jovem, cartão ID jovem, Juventude Prevenida. juventude prevenida. E, assim, isso tudo mostra que o trabalho ele está sendo desenvolvido, o trabalho está sendo mostrado, o trabalho está sendo trazido para a sociedade para que ela possa ver que ali não é só apenas interesses, né, em relação à remuneração, mas são interesses de trazer uma mudança para a sociedade de Na Cachoeira verdade, eu Grande. quero destacar a questão de remuneração. A remuneração sempre foi a coisa que eu menos me preocupei. Como eu falei, sempre foi desenrolado. Na infância, eu vendi suquinho, vendi bolo na rua, e vendi junça, vendi manga, vendi jaca, e eu sempre gostei de ter meu dinheiro. Então, assim, quando se trata de recurso, foi o que menos me atraiu para Cachoeira Grande foi recurso. Então, eu vi uma oportunidade única. Como eu falei, no começo eu não quis estar por ser cultura, eu queria a juventude. Mas, passou algum tempo, a gente fez uma capacitação, eu busquei informação, me identifiquei com a cultura, não, eu quero ficar aqui. Mas o que me faz permanecer em Cachoeira não é a minha numeração financeira, recurso. É a força de vontade, fazer questão de estar ali mesmo. Porque eu abri mão, Gustavo, do meu emprego em São Luís aqui. Sério, cara? Abri mão, sim, para poder estar em Cachoeira hoje, abri mão de um emprego aqui em São Luís. Hoje eu permaneço com um, mas abri mão de um. Se comparar, eu ganhava muito mais aqui do que lá. Ganho mais aqui. Com certeza, aí a gente percebe que não é pelo dinheiro realmente Propósito, né? que tu tem feito o que tu tem feito. É pelo propósito, tu tem assim, aquela vontade de dar certo. E uma coisa que eu sei que tu foi muito protagonista, hoje quando a gente pergunta pra uma pessoa assim, tu conhece Cachoeira Grande? Ah, não é aquela cidade que tem a Lagoa de Coroatá? Hoje, a Lagoa de Coroatá colocou Cachoeira Grande na mente das pessoas. Antigamente, quando a gente perguntava, você conhece a cidade de Cachoeira Grande? Cara, não conheço. Não sei por onde que fica. Hoje, quando a gente pergunta, a pessoa diz, opa, já sei, passei por lá, fui na Lagoa de Coroatá. Até rimou, passei por lá, fui na Lagoa de Coroatá. E essa Lagoa de Coroatá ganhou muita notoriedade nos últimos dias, nos últimos meses. E eu sei que você tem um dedo, uma participação nisso tudo. Me conta os bastidores e parabéns, porque eu sei que você tem influenciado não só na cultura e não só na juventude. O amor que você tem pela cidade de Cachoeira Grande é tão grande que você tem ajudado em diversos outros setores, ajudando, dando ideias, incentivando. E eu te parabenizo. Mas eu quero saber um pouquinho sobre essa história de Coroatá. Na verdade, Coroatá já tinha lá um projeto no tempo do Francivaldo. E a comunidade lá não aceitou. Era um projeto avaliado em R$500 mil, ia fazer um balneário. Só que, às vezes, por falta de conhecimento, a comunidade não aceitou. Aí veio um rapaz lá, que é conterrâneo de lá, chamado Jackson. Um grande abraço, meu amigo Jackson, que é um grande parceiro da cultura de Cachoeira Grande. Ele enfrentou lá e conseguiu montar ali um ponto turístico. Começou a engatilhar. Aí foi o tempo que a gente se conheceu, não lembro perfeitamente como, porque é tanta coisa na cabeça da gente, mas a gente se conheceu. E aí foi, cara, vamos dar as mãos aqui. E ele simplesmente, cara, eu tô precisando da tua ajuda mesmo, eu tô precisando de alguém desse tipo. A gente conseguimos levar o Sebrae, levar o Senai, a gente conseguiu levar a Digital Influência, conseguimos levar a televisão e deu certo. Cara, parabéns. E hoje, cara, é assim. Quem todo já foi lá mundo- sabe, né, Gustavo? A gente mesmo tá planejando levar nossa equipe lá. E, cara, é um lugar paradisíaco, é um lugar muito lindo. Muitas vezes a Águas gente cristalinas. vai para fora do Brasil para ver uma água cristalina, vai para o Ceará, para Pernambuco, que é aqui Cachoeira Grande, pertinho de São Luís, sabe? Uma cidade muito perto da capital, que você pode em poucos minutos estar lá comendo uma galinha caipira. Inclusive quero mandar um abraço pro pessoal de Coroatá, que lugar lindo, e uma das melhores galinhas caipiras que eu já comi era em Coroatá. Eu não sei se é um restaurante. Lá tem um ou tem vários restaurantes? É só um restaurante por enquanto. Meu irmão, então, qual é o nome do Por restaurante lá? enquanto, ó. Por enquanto. Tá de parabéns, viu? Meu irmão, não sei quem foi que fez, mas no dia que eu comi aí, eu me apaixonei pela galinha Não tô caipira. lembrando do restaurante. Bom demais. E próxima semana eu vou de novo pra comer essa mesma galinha. Judan, isso mostra, e vale ressaltar ainda mais, que
Cara, tu tem um amor muito grande por Cachoeira Grande, Cara, né? dá pra Obrigado. Tu perceber. tem um amor muito grande por Cachoeira Grande. Porque, assim, além de tu tá trabalhando nessas pastas, tu te conecta com as belezas naturais de lá, né? E como eu falei, quem já foi lá sabe que é bem bonito, né? A gente conheceu o Jalapão e, assim, lá é quase como se fosse o Jalapão. Padrão. Porque, assim, cara, é muito bonito as águas cristalinas, tudo. A gente vai lá esses dias pra poder também curtir um pouco lá. E, assim, eu queria te perguntar, dentro da tua trajetória de vida, eu sei que, assim, tem o Judã antes das secretarias, antes de assumir essas pastas, de estar na frente, tem o Judã depois. E eu queria te perguntar, Judã, o que mudou na tua vida depois que tu começou a assumir essas pastas? Qual foi o ensinamento interessante que tu teve, o insight, tua mentalidade mudou, tua forma de lidar com o teu futuro, com a tua vida? Me conta mais um pouco a respeito disso. Na verdade, eu não consigo nem dormir direito hoje. A vida é muito corrida, é um projeto atrás do outro, é uma visita do governo do estado, é uma visita do Comitê da Cultura, é uma visita do Ministério da Cultura, é uma visita na Secretaria de Extraordinária de Juventude. Eu quero destacar aqui para Cachoeira Grande, e se eu ficar em Cachoeira, eu não consigo nada. É aqui em São Luís que eu consigo as coisas. Ministério, esses departamentos que eu citei, porque já fui criticado, mas tu fica em São Luís. Eu fico, sim, eu preciso levar as coisas daqui para aí, porque aí o que vai fazer? A gente consegue sim desenvolver algumas ações pequenas em Cachoeira Grande, mas para as maiores é governo do estado, é Ministério da Cultura, é empresa privada. E quem critica, desculpa te cortando, mas quem critica alguém que é estratégico é porque não conhece o que de fato é uma prefeitura e é uma empresa, porque nós temos 3 níveis: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Você é secretário, você não é operacional, você tem que pensar como vai evoluir sua secretaria, e você vai pensar aqui, buscando recursos, conversando com outros secretários, visitando outras prefeituras para ver como é que está sendo feito o trabalho para levar para Cachoeira. E eu acredito que o time ele deve entender isso, que dentro de um time e uma prefeitura precisa de pessoas estratégicas, precisa de pessoas táticas e pessoas operacionais, todas trabalhando em um só propósito, que é fazer a cidade crescer. E hoje eu vejo que vocês crescem muito porque eu vejo que tu é o estratégico, tá todo o tempo lá também, aqui e lá, mas tua equipe te abraçou. Tu citou 4 pessoas. Um deles eu conheço perfeitamente, que é nosso amigo Liedes, um cara top demais, uma pessoa maravilhosa, sempre recepcionando todo mundo bem. Mas assim, eu percebo que todos os outros, eles são poucos, mas é como se fossem muitos, porque eles fazem muitas coisas. Muitas coisas. Como que foi desenvolver uma equipe? E outra coisa que eu percebo é que todos são muito ligados a você, todos gostam, te defendem. A gente vê que a equipe é reflexo do líder e eles gostam muito de ti. É como se fosse sabe, tu não tá lá, mas eles te representam perfeitamente. Sim, sim. Na verdade, eu não sou o secretário deles, eu sou amigo deles. Isso, Sou amigo dele. A gente criou um vínculo. Teve uma resistência no início, mas às vezes por conta de com conhecimento, falta de certeza. ligação, a gente conseguimos, graças a Deus, conseguir cair na graça deles. A gente trabalhamos junto, também eu tenho essa parte brincalhão, a parte profissional, mas também eu sou um pouco chato com o meu serviço. Eu gosto das coisas minuciosamente pensadas. Até para dar certo. Hoje a gente está num cargo importante, num cargo de alta confiança, um cargo que movimenta a cidade. Então é preciso, sim, a gente ter muito cuidado. Então a minha equipe, ela conseguiu despertar o amor pela cultura igual eu tenho. E se não tivesse, eles iam despertar. Porque é importante a gente ter esse cuidado com a nossa cidade, esse amor conterrâneo, esse amor de sangue que é pertencer a Cachoeira Grande. E, Judã, tem uma pergunta que eu queria te fazer, que assim, me toca muito porque a gente percebe que grande parte do teu trabalho ele é voltado para essa questão da juventude, né? E assim, hoje, como o Gustavo falou, tu tem uma galera que trabalha contigo e que é assim, pulso firme. E eu acredito que isso é gestão, né, Gustavo? Gerir pessoas é bem difícil. Como que foi pra ti esse cenário de gerir pessoas? Porque eu sei que lidar com jovens, lidar com a galera adulta, lidar ali com a cultura também é difícil. Mas hoje, acredito até falando psicologicamente, pra ti, tem feito diferença essa parte do ter buscado esse conhecimento e estar ali se qualificando para cuidar das pessoas? Sim, sim, sim. Com a experiência que eu obtive do meu pai, já nascer ali, ele sendo vereador e tem muita gente na minha casa, a gente já começou a saber lidar com as pessoas. Ter esse atendimento ao público.
Então, a gente tem sim dificuldade, diferente de quem está chegando agora, ou é mais diferente, a dificuldade não muda. Os impactos não mudam, mas a gente, por ter esse jogo de cintura e já ter esse costume de lidar com muita gente, a gente já conseguiu se adaptar e ter as técnicas necessárias para lidar com a juventude, que é uma dor de cabeça, com o adolescente, principalmente, e com o público maior, que em si que é o público da cultura. Todos esses públicos, eles me dão, sim, algumas dor de cabeça de vez em quando, mas a gente tem o jogo de cintura e o amor fala mais alto. É verdade. E assim, Judan, tu resumiria assim em uma frase essa tua gestão hoje? Tu resumiria todo o cenário que tu já viu da tua vida, tu resumiria em uma frase para nós? Tu conseguiria encaixar para nós em uma frase assim que te toca, que tu leva para tua vida, o ensinamento que tu leva para tua vida em relação a todas essas questões que tu já viveu dentro da cultura, dentro da juventude, dentro da prefeitura, né? Que eu sei que assim, além de tu lidar com a questão da cultura, você também lidar ali com os jovens e também ainda tem a questão de você conversar tanto com o prefeito quanto com os secretários, o secretariado que trabalha junto com você, seus colegas de trabalho. Mas hoje tu resumiria tu poderia dar para nós uma frase que resumiria o teu trabalho, a tua gestão como pessoa, como secretário? Na verdade, assim, porta-voz. Eu acho que não só na voz, mas a gente com conexão com o governo do estado, conexão com o governo da Cachoeira Grande, governo municipal, e com a conexão com a sociedade, a gente ali é um portador. A gente consegue se conectar ao mesmo tempo. Porque o que eu sinto, o que eu sentia antes de ser secretário, e até sendo secretário do governo, é que parece que existia um diferencial. Eu sou sociedade civil, eu sou político e eu sou eleitor. Ou então eu sou só morador de Cachoeira Grande. E existia uma diferença. Hoje não, eu sou secretário pé no chão, secretário pega na mão da comunidade. E eu quero só ressaltar que eu não sou secretário de gabinete nem de gravata. Eu sou da sociedade, eu sou da comunidade. E as pessoas se sentem bem com isso. Hoje, um secretário aqui, tu acredita, Gustavo? E eu passo muita situação de secretário na minha casa, secretário aqui falando comigo, secretário, gente, isso é normal. Tem que ser Nós normal, né, estamos Judan? funcionários de vocês, está aqui para trabalhar, para desenvolver uma ação que nós estamos pagos para vocês. A cultura, ou seja, qualquer outro departamento, nós estamos pagos para trabalhar para a Cachoeira Grande. E me revolta isso é porque eu acho que é falta de amor pelo próximo. Se algum secretário faz isso, eu não sei dizer, mas a forma que as pessoas me tratam na rua, o secretário aqui, no São João, por exemplo, que a gente fez um link São João de Cachoeira Grande, eu estava puxando cabo de aço no poste, eu ajeitando as palhas para os barraqueiros ali, ajudando a organizar, o pessoal se surpreendia, alguém filmava discretamente, como se fosse a coisa de todo mundo. Não, não é. É Eu por- acho que a gente não sei que ser secretário, a gente tem que ser exemplo a seguir. Inclusive, eu tenho um amigo meu que é secretário, que ele falou, ó, tu não é para estar carregando água no desfile da tua banda. Eu disse, não, eu tenho que ser o maior exemplo aqui. Aí, se depois que você é exemplo aqui, se não copiarem, eu tenho algum problema. Mas eu tenho que ser um reflexo, um espelho para isso, Perfeito. para mim. Eu não posso ser esse secretário. Perfeito. Eu sempre falo sobre isso também, a questão do líder ser o exemplo. Quando o líder é o exemplo, a equipe ela acaba seguindo aquele exemplo de forma natural. Eu sempre falo o seguinte: cultura não é aquilo que está na parede, cultura é o comportamento diário. Por exemplo, hoje eu percebo que a minha equipe, que eu amo demais, elas tratam o cliente da mesma forma que eu trato, da mesma forma. E isso me deixa tão feliz porque eu sou chato demais com o nosso cliente, eu sou insuportável com o meu cliente. Meu cliente, ele é o centro da nossa empresa. Assim, a gente leva ele muito a sério. E isso é importante, porque quando você que é líder faz o seu time se comportar igual você se comporta, isso é uma grande receita de sucesso. E algo que eu percebo também em ti é que outras prefeituras, outros secretários já começaram a te elogiar. Eu já ouvi amigos, Gustavo, cara, aquele secretário ali é diferenciado, aquele secretário ali é bom. Pessoas que já ouvi também histórias de pessoas que chegarem pra ti te parabenizando. Tá acontecendo isso? Como é que tu te sente com relação a isso tudo? Na realidade, além dos elogios próprios de Cachoeira Grande, que para mim é uma honra receber, é satisfatório demais receber, porque quem está sendo impactado diretamente é eles, mas também é muito satisfatório a gente receber elogios de outros prefeitos, como o doutor Pedro, Paraíba, deputados e outras lideranças, como secretariado de outras regiões, todos já me parabenizaram pelo meu trabalho. Mas eu sempre reporto a Deus, porque assim, a gente Sim. sente o cuidado e sabe que a gente é elogiado, então a gente não se deixa subir para a mente esses elogios, a gente sabe diferenciar.
E outra coisa, eu sempre digo para meus funcionários, minha equipe, quando você ganha um carro de presente, você vai dar cavalo de pau nesse carro, você vai andar em alta velocidade, mas uma coisa é quando você compra ele. Você passou anos e anos guardando dinheiro para comprar. Então você não vai dar cavalo de pau no seu carro. Você não vai andar de qualquer jeito no seu carro. Então assim, quando alguém recebe um elogio, eu comprei um carro, tá? Obrigado. Você é secretário hoje, mas não sabe a dificuldade que a gente passou para estar aqui. Então não é um elogio diferente. Se eu fosse te elogiar por um carro de presente, obrigado, é meu carrão e tal. Mas se alguém fosse te elogiar por um carro que tu comprou com dificuldade, Esforço, suor. é diferente a energia. Você conseguiu entender? Não, com Sim. certeza. Até É porque diferente. a tua trajetória não é de hoje. Tu tá sendo elogiado, mas tu não caiu de paraquedas aqui. Tu é um cara que estuda demais, é um cara que se dedica demais e é notório perceber. É notório perceber isso. E algo também que já levando para a cultura, que é marcante na cultura de Cachoeira Grande, que por mais que outras cidades tentem copiar, pode até conseguir lá na frente, mas é algo que já ficou enraizado na mente das pessoas, porque cultura é tão interessante, porque quando ela é bem feita, ela fica na mente da pessoa, no córtex da pessoa. E lá em Cachoeira tem uma cultura que é, salvo engano, no final do ano, que é a Super Mega Itamaraty. Sim, sim. E eu fiquei sabendo que tu te surpreendeu com essa cultura porque ela é muito forte. Sim. Me conta um pouco sobre esse detalhe aí. Na verdade, eu assumi a Secretaria de Cultura, acho que foi em março do ano passado. Então, assim, como secretário, foi a primeira vez de cultura vivenciar um Réveillon. Eu me perdi. Quero até agradecer a Daniel Coimbra, aí, secretário de Cultura. Se não fosse Daniel, ele me orienta muito. Tipo assim, pegar de surpresa no Réveillon. Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? E vale ressaltar que ele é um cara muito top, né, cara? Daniel, sim. É um Daniel cara é que top. ajuda demais. Ajuda muito mesmo. Ele me orientou demais, me instrui demais. Então, o que acontece? Quando a gente começou a organizar o Réveillon ali, já tinha a radiola contratada, né, que é a tradição do prefeito contratar, e a gente fez o bastidor, organizou a questão das barracas, do lado bebida, do lado comida, e teve todo o trabalho de chamar o pessoal do esporte, olha, gente, esteja presente para ajudar a gente, porque quando a gente vai fazer uma ação, Gustavo, ação não, quando a gente vai organizar um espaço do evento, não vai só cultura, não. A gente criou vínculos com o pessoal do grau, a gente criou vínculo com o pessoal da música, a gente criou vínculo com o pessoal do artesã. Então, a gente pede ajuda da sociedade civil. Cara, E eu tá quero só fera. destacar, lembrando essa situação, que pela primeira vez no estado de Cachoeira Grande, quem organizou o São João não foi só eu nem Daniel Coimbra, foi a juventude da cidade. Por conta da forma que a gente vem buscando. Olha só que coisa linda aqui, ó. Sim. Olha aí, nosso amigo Lili. Abraço pro meu amigo Lili. Aí foi um programa Juventude Prevenida. Esse aqui já é outro, que é do selo Unicef, que também, além de secretário de Cultura, Juventude, eu sou maior visilador do selo Unicef. Maior visilador do Duca. Tu é aquele cara que é mil e uma utilidade na prefeitura. Glória a Deus. Essa é uma parceria que a gente fez com a educação para incluir nossos jovens, em vez de contratar outros profissionais, vamos contratar nossa própria juventude para dar aula de instrumento para outros jovens. Aí uma reunião com o nosso prefeito da Castro. Ah, tá, eu quero falar disso aí. Gustavo, em Cachoeira Grande, a gente sempre via nos ensaios. Só tem como pausar aqui só. Na outra. No próximo. Na Anterior. anterior. Depois dessa. Depois dessa. Isso. Depois dessa. Cadê a foto? Depois dessa. Vai passando aqui, a gente vai. Isso vai voltar. Vai falando que vai voltar. Tá. Esse aí foi no dia que eu fui nomeado como secretário. E aí foi no dia do Cinemara. Aí o pessoal do Moleque Tu é Doido, esse personagem, prefeito. E eu aqui servindo refrigerante pro público. Tá vendo? É servir, né? A gente A já proposta. falamos, foi Juventude Prevenida. Acho que A foto sumiu. Deixa eu ver. aparecer já. Pega aí. Acho que é depois dessa. Peraí. É mais isso aqui, todo mundo de vermelho. Todo mundo de Mubabui. Essa cultura do Buabu é presente lá muito em Cachoeira Grande, é? Já tem. Aqui na hora daí. Anderson. Aqui, show. Em Cachoeira, atualmente, nós temos 3 boi. Boi Olha. da Alzira, que é boi de infantil, boi de Josemar e boi Bri São João, que é da Aparecida. Então, o que eu fiz como secretário? A gente entrou em parceria com as prefeituras vizinhas. Olha, eu trago o boi para cá, se levar o meu para aí. Porque tinha essa dificuldade de contrato, a gente fez essa diferença também. Eu quero. Tem como testar o meu boi aí, eu sou de tal cidade.
E como é que tá a questão do meu boi daqui? Você tá aí? Então é uma troca. Você Sim. leva o meu que eu trago o seu. E a gente Exatamente. conseguimos fazer com que nossas brincadeiras tivesse mais cidades para se apresentar. E esse evento aí, como é que foi? Esse aqui foi a primeira vez na história de Cachoeira Grande, foi o ensaio itinerante. É uma tradição. Antes do São João tem aquele ensaio para poder começar as apresentações nas cidades. E era só um boi que ia, por exemplo, ensaio do boi da Aparecida, ensaio do boi de Josimar. Não, vamos mudar essa realidade. Vamos trazer outras atrações. Então, você vai ensaiar, mas também vamos ter outros boi, outras danças portuguesas, outras danças do rodeio, até para fazer uma coisa maior e a sociedade se fazer presente. E foi um sucesso. Ah, que legal. Tô vendo Primeiro aí ensaio que itinerante de Cachoeira Grande. Tô vendo aqui que tem uma galera aí, né? Sim. E assim, além disso, tu movimentou não só a juventude, movimentou a cultura, porque tô vendo ali pessoas de diversas idades, né? E, Sim, e isso é sim. interessante, porque ele traz lá, resgata as raízes de Sim. Cachoeira Grande. Isso é muito importante. E, Judan, nós estamos chegando agora no final do nosso podcast, e assim, eu queria ressaltar que dentro desse podcast a gente viu grandes coisas interessantes que a Cachoeira Grande tem oferecido, mas assim, dentro do teu trabalho a gente queria ressaltar mais ainda, né? Porque é desafiador, a gente sabe que é desafiador, e assim, tu tens outras ações aí que nós vamos falar um pouco mais, mas assim, hoje, qual que seria a mensagem que tu deixaria até para os teus amigos mesmo de Cachoeira Grande, uma mensagem sei lá, de esperança, ou até mesmo, eu queria que tu perguntar essa pergunta faz horas, mas assim, a minha mente ainda não estava perguntando ela, eu queria saber se hoje o Judan, ele tem algumas pretensões para as próximas eleições de Cachoeira Grande? Eita pergunta. Na verdade, eu sou muito abordado na rua. As pessoas me pedindo, Gustavo, para me ser candidato a vereador. Cara, Tem muita gente que me pede. é a lógica, né? Muita gente que me pede. Eu É sei a que ainda tem lógica. muito tempo ainda lá, né? Mas assim, eu quero que tu possa falar se tu tem esse sonho, se tem algum objetivo em relação a Eu quero isso. ser alguém que eu possa proporcionar mais oportunidade para as pessoas. Eu não sei se esse vereador ou outro secretário ou outro cargo vai me dar isso. Mas, enquanto eu estou satisfeito com a cultura, a juventude e o selo Unicef. Pretensões lá na frente, porque a gente vai ver o que realmente vai dar certo. Porque eu acredito que eu tenho que estar no cargo que eu consiga fazer as coisas acontecer. Porque eu não quero ser um secretário apagado, eu quero continuar dando oportunidade para minha juventude, para meu adolescente, para o meu povo. Sim. E Judan, tem outra alguma ação aí interessante que tu poderia falar para nós que teve uma repercussão muito grande de Cachoeira Grande? Sim, sim, eu vou dar uma resumida. Pode ficar à Mas vontade. a gente aqui, ó, a gente fez, como eu falei, Juventude Prevenida, formação da gente, cartão de transporte universitário, governo do estado, cartão IDJ, governo federal. A gente fez o maior desfile cívico da história de Cachoeira Grande. Caramba. Foi lindo nosso desfile cívico. Inclusive, tivemos uma apresentação também do povoado Quilombola, eu nunca tinha tido antes. Nós tivemos o crescimento e o avanço da banda marcial, né, de 39 para 21 alunos. Nós tivemos o São João itinerante. O São João não se resumiu só na sede, como todas as épocas de São João na cidade. A gente levou o São João para povoado polo, como Estiva Escotó, São José do Ló, Pindobal e São Antônio Napoleão. Inclusive, na visita, nesses 2 dias indo para a zona rural, o pessoal lembrou, cara, traz o São João para cá. A gente levou boi, levou dança do rodeio. Pela primeira vez na Cachoeira Grande teve São João na zona rural. E também nós tivemos aqui a ornamentação natalina, que recentemente impactou Cachoeira pela primeira vez. Teve uma Foi show, foi árvore de Natal show. ali de Ficou bonito verdade. demais. Muita gente foi muito parabenizado por conta disso. A gente também teve esse impacto com o turismo, né, lá no Corotá, como o Gustavo já citou. Teve a aprovação de uma lei Aldir Blanc, no valor de R$314 mil. A gente conseguimos ali fazer todos os trâmites e conseguimos esse recurso para Cachoeira Grande. Inclusive, logo, logo vai ter novidade aí para fazer de cultura. Nós conseguimos também realizar um lindo aniversário da cidade, a tradicional dia 1º do reggae Cachoeira Grande, com a Super Itamaraty. E a gente fez também o fórum do selo Unicef, com presença de muitos adolescentes. E hoje também esse selo Unicef, a gente, como mobilizador do NUCA, a gente tem incluído os jovens da região quilombola. Melhor, para que serve esse grupo? É para dar oportunidade para eles expressar o que eles sentem como jovem, qual a sensação de pertencimento, o que eles querem que mudam para a juventude, qual projeto que eles querem que desenvolva no setor deles. Tem voz ativa, né? Eles têm voz ativa, o pessoal do NUCA. Então, assim, eu vejo isso daí, eu queria falar um pouco mais a respeito disso, para nós aqui concluirmos, mas eu queria que tu me apresentasse dentro desse projeto aí da questão dos quilombolas, porque eu sei que talvez
Não sei se lá em Cachoeira Grande é uma realidade, né? Mas assim, em algumas cidades é um povo que é um pouco mais, assim, não vou dizer excluído, mas é um povo que não é tão assistido Certo. pelas políticas públicas. E tu colocando esse povo para ter uma representatividade é muito importante. Porque isso mostra que tu tá valorizando as demais regiões de Cachoeira Grande, né? Então eu queria que tu falasse um pouco a respeito dessa ação, desse projeto, que eu acredito que foi uma diferença no povoado quilombola, né? Sim, sim, uma diferença. Inclusive, agora em dezembro, a gente iniciou o programa Cultura na Comunidade. A gente já fazer dia 7 de março começa. A gente vai visitar todos os povoados de Cachoeira Grande, reunir a juventude, fazer uma ação dinâmica, fazer perguntas educativas sobre o povoado, para eles saberem por que o povoado tem aquele nome, se tem algum vereador eleito, já passou algum vereador eleito ali. E à noite fechar com um cinemar, um grande cinema. E se você me autorizar, eu quero também dar a oportunidade aqui no podcast para que você possa trazer algumas lideranças culturais. Gustavo, vou trazer aí Perfeito. para que a gente possa fazer, né, Carlos, algo Sim. diferente da publicidade. A gente aqui tem uma parceria com a cidade de Cachoeira Grande. Cachoeira Grande é um dos nossos. O César Caixa é um dos nossos patrocinadores aqui, uma das pessoas que acreditam no nosso potencial, no nosso trabalho. Gustavo, eu tô com uma ideia de levar uns 4 aí de uma tal comunidade, de uma região. Bora conversar, bora falar da cultura, bora falar histórias, né? Eu acho que isso é interessante. Gustavo, só quero destacar rapidão Pode ficar à que vontade. a nossa juventude da zona rural, ela se sente desassistida também. E como a gente desenvolveu muita ação na sede, eu estava recebendo alguma reclamação, porque a gente tem um grupo, Gustavo, de lideranças juvenis. Cada povoado tem um jovem que é líder, que a gente elegeu na campanha. Que E até legal, hoje permanece esse jovem, eles sempre ficam cobrando. Então, em 2026, a gente está entrando com tudo. A gente vai continuar desenvolvendo a ação em Cachoeira Grande, mas principalmente na zona rural, levando essas mesmas oportunidades, levando essa inscrições de programa, levando um curso. E dia 7 de março começa a nossa grande caminhada para a zona rural. Reunir a juventude, reunir o fazedor de cultura, levar recursos, levar ações e vamos sim deixar eles também sentindo a sensação de pertencimento. Agora sim, estou sendo assistido, estão vindo aqui, estão me procurando e minha opinião é válida. A gente vai fazer isso com a juventude da zona rural. Show de bola, pessoal. Eu tô assim empolgado porque Gildan é um cara que traz essa energia pra gente de trabalho, de dedicação. E assim, a gente sente o amor dele pela cidade de Cachoeira Grande. Um amor assim que a gente sente nos olhos, na fala. Meu irmão, eu quero que você mande uma mensagem final. E assim, muito obrigado pela sua participação. Nós queremos te ver mais vezes aqui. Nós queremos que todos os meses você possa trazer novidades sobre a cultura de Cachoeira Grande. Bora fazer um quadro, bora estar mais próximo, bora trazer aí um pouquinho mais sobre algumas imagens nos próximos episódios da Lagoa de Coroatá. Bora trazer algumas pessoas que esse teu amigo que te falou aí, bora trazer ele aqui também para falar um pouco sobre a cultura, porque se já está sendo conhecido, vamos dar mais notoriedade para que Cachoeira Grande possa mostrar o que ela tem de melhor, que é o potencial turístico também. Certo. A palavra final é agradecer a todos. Obrigado a todos de coração. E quero dizer para a nossa juventude e para a nossa fazenda de cultura, não desistam. A gente está aqui representando vocês. Eu tento voltar ao lado da nossa juventude, da nossa fazenda de cultura, e seja lá onde Deus me colocar. Eu abri mão de um emprego aqui em São Luís, isso é de mim, é de menos. O importante é estar perto de vocês, que isso sim me dá satisfação, da sensação de vitória, de crescimento junto com vocês. Nós vamos levar todas essas ações que a gente falou aqui, discutiu aqui, para a zona rural. E pedir ao prefeito da Caixa, César, continue nos apoiando, continue dando essa força, e mais ainda, para as coisas melhorar mais ainda. Valeu, pessoal. Show de bola. Até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.